Meus irmãos, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Sempre temas que dizem respeito à nossa vida de fé, a catequese que é tão importante na vida de cada um de nós para mergulharmos naquilo que é o conhecimento de Deus na vida de cada um de nós. Hoje nós iremos falar sobre um artigo do Catecismo da Igreja Católica que é justamente a comunhão dos santos. Logo após nós, na profissão de fé, dizermos creio na Igreja Católica, una Santa Católica Apostólica, eu digo creio na comunhão dos santos. O que significa acreditar nos santos ou na comunhão dos santos? É muito importante na nossa vida cristã, católica, nós sabemos também a catequese e a teologia em relação aos santos. Até porque vocês sabem que somos questionados por que existe Santo Antônio, por que existe São João Batista, por que existe Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, por que tem santos e santas, se foram como nós? Então, por que nós temos que canonizar essas pessoas? O que significa, então, tudo isso na vida da Igreja? E teremos agora a oportunidade de poder dizer isso de uma forma em que realmente a gente possa, de fato, levar adiante tudo isso. No parágrafo 5 do Catecismo da Igreja Católica, nós dizemos a comunhão dos santos, lá no parágrafo 946. Você que nos acompanha com o Catecismo da Igreja Católica, lá na página 267, parágrafo 5, a comunhão dos santos, 946. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do anterior, que a Igreja, se não a Assembleia de todos os santos, a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Então, uma das coisas importantes que é importante nós entendermos em relação ao que significa a comunhão dos santos é o próprio fato de que somos uma assembleia. A palavra igreja vem do grego, que significa assembleia. Estamos reunidos, do grego eclesia. Então, o fato de nós já estarmos reunidos, nós chamamos para isso de assembleia. E, portanto, essa assembleia que já acontece aqui, quando nós nos reunimos, por exemplo, para a Santa Missa, quando nos reunimos para um sacramento, já acontece um encontro, já acontece, portanto, ali uma assembleia. E ao acontecer a assembleia, a reunião, nós já temos, então, a igreja. Neste caso aqui, então, quando falamos comunhão dos santos, então significa dizer que a igreja também é essa assembleia dos santos, ou seja, homens e mulheres que na sua vida souberam, portanto, seguir a Jesus Cristo e, seguindo a Jesus Cristo, eles então moldaram toda a sua vida, todo o seu pensamento e procuraram viver de uma forma concreta todos os ensinamentos de Jesus que foram descobrindo e conhecendo ao longo de sua vida. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na Igreja, mas o membro mais importante é Cristo por ser cabeça. Então, nesse caso, o que significa essa comunhão? Tudo que fazemos na Igreja, nós fazemos, claro, sempre do ponto de vista pessoal, minhas atitudes, meus pensamentos, meus gestos, tudo é feito de uma forma pessoal. Porém, nós também, quando fazemos e temos atitudes, gestos, pensamentos de uma forma pessoal como cristãos, pelo batismo que nós recebemos, então nós temos toda a igreja que também, junto conosco, está presente. Por exemplo, se você por aí já não ouviu dizer a Igreja Católica é isso, ou a Igreja Católica fez aquilo, ou a Igreja Católica deixou de fazer isso. Se você parar para pensar bem, a pessoa que fala, se formos mais a fundo no diálogo, na conversa, você vai perceber que, na verdade, aquela pessoa está falando de uma outra pessoa, ou de um pensamento que não diz respeito àquilo que é a Igreja espalhada no mundo inteiro. Então, isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que em qualquer gesto, pensamento,
comportamento que façamos, a igreja vai junto conosco. É uma coisa que é muito bonita, mas ao mesmo tempo de uma grande responsabilidade para todos nós. Porque, por exemplo, lá na sua família, se sabem que você é alguém que participa da igreja, que você vai à missa, que você é um engajado na igreja, então automaticamente vão olhar para você e poder dizer, é da igreja. E se você fizer alguma coisa que seja contrário ao que se pensa da igreja, já vão logo lhe dizer, olha quem era da igreja, olha o beato, a beata, entre aspas, né, da igreja, porque são os termos, às vezes, né, do ponto de vista pejorativo, que acabam ali sendo termos, né, de ambiguidade em relação à prática que se faz. Então, dessa forma, você vai ser conhecido como aquele que, né, faz aquilo que, ou deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Então, isso aqui está muito presente no Catecismo da Igreja quando fala da comunhão dos santos. Ou seja, você coloca em comum tudo aquilo que você recebe como bens espirituais, né, em sua vida. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Então é interessante. Os sacramentos da Igreja são a forma que temos de receber os bens que Cristo nos deixou do ponto de vista espiritual. Quem de nós não se sente bem quando recebe o sacramento da reconciliação, ou seja, o perdão de Deus, a sua misericórdia? Quem não se sente bem quando diz, eu sou um batizado, eu fui batizado? Quem não se sente bem quando recebe a comunhão? E muitas vezes, quando é impedido de comungar, tendo já feito a experiência da comunhão, você sente a necessidade da comunhão na sua vida. Assim também como os sacramentos de missão, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, ou seja, os sacramentos, portanto, fazem um bem espiritual para todos nós. E esse bem espiritual feito em todos nós é justamente aquilo que Cristo nos deixou, partilhando aquilo que de fato é a sua vida e da qual nós recebemos como um bem. Portanto, a partilha de tudo isso. Como esta igreja é governada por um só Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Então, tudo aquilo que nós temos na igreja sempre é comum. Não é porque se dá a graça santificante para um, se deixa de dar a graça para outro. Tá? Não é porque o perdão de Deus só é dado para determinado número de pessoas ou para essa categoria de pessoas. Não, os bens que a igreja pode nos oferecer, os bens do ponto de vista espiritual, são para todos. Então, aquilo que a gente fala justamente de comunhão. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as coisas santas. Vejamos, por exemplo, aquilo que diz respeito à comunhão nas coisas santas. A comunhão nas coisas santas significa que tudo aquilo que é santificado, tudo aquilo que é santo, eu tenho participação. Minha vida é santa e essa santidade eu coloco à disposição, eu coloco em comum para todas as pessoas. Depois, a comunhão entre as pessoas santas. Ou seja, eu partilho da minha santidade na comunhão e também convivo com pessoas santas. Todos aqueles que vivem a experiência ou buscam a santidade nas suas vidas. Então, o Catecismo nos fala que esse termo comunhão dos santos se dá em dois direcionamentos. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Sancta sanctis, do termo latim, o que é santo para os santos, o que é santo para os que são santos. Assim proclama o celebrante, na maioria das liturgias orientais, no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Os fiéis, ou seja, sancti, são alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo sancta, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo, koinonia, e de comunicá-la ao mundo.
Então vejam como nessa primeira parte nós vimos que a comunhão dos santos diz respeito a tudo aquilo que são os bens espirituais que vêm a partir de Jesus Cristo. Eu recebo por meio dos sacramentos da igreja, automaticamente os efeitos dos sacramentos da igreja me produzem, né, santidade, eu vivo a santidade, eu partilho as coisas santas e vivo entre as pessoas santas. Então esse, vamos dizer assim, é o resumo daquilo que nós poderíamos dizer o significado da expressão comunhão dos santos. Depois nós temos a comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja, recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo é a comunhão desses bens espirituais. Que bens espirituais são esses que nós temos e que podemos colocar em comum na vida, né, de santidade? Então, uma das coisas que temos é justamente aquilo que diz respeito à fé. A fé é um bem espiritual que é comum a todos, partilhado a todos. Eu vivo a minha experiência de fé, ou seja, eu vivo a minha resposta ao amor de Deus, aquilo que Deus significa, aquilo que Deus é na minha vida, e coloco esta fé também à disposição, vivendo na comunhão com todos aqueles que vivem também a experiência de fé. Vejam, por exemplo, o nosso programa Questão de Fé. Ou seja, a fé é um bem espiritual que expressa a resposta que eu dou a Deus a partir daquilo que eu descubro, conheço de Deus e me sinto provocado a dar uma resposta, a poder, né, viver essa realidade recíproca daquilo que Ele me dá, e essa resposta que eu dou a Ele é a fé. Questão de fé significa como, que percurso, qual orientação eu posso dar para que esta fé possa me ajudar a dar esse sentido mais profundo do conhecimento de Deus na minha vida e os efeitos de tudo isso justamente nos meus atos, nos meus comportamentos e assim por diante. Depois, a comunhão dos sacramentos. Os sacramentos, como dizia anteriormente, é um outro bem espiritual que nós podemos alcançar, né, na vida da igreja. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos, sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta, né, comunhão. Então vocês viram, a comunhão dos sacramentos. Temos aqui o batismo, né, temos aqui a Eucaristia. O batismo é a porta de entrada para os outros sacramentos. A Eucaristia é a convergência desses sacramentos. Interessante essa expressão. A Eucaristia, diz a exortação apostólica, né, do Papa João Paulo II, pós-sinodal Eclésia de Eucaristia, ou seja, a Igreja vive da Eucaristia. Ele diz que a Eucaristia é o centro, né, de tudo aquilo que são as atividades litúrgicas, de culto na vida da Igreja. Também os sacramentos. Então, dessa forma, a Eucaristia também convém para mim como uma expressão de comunhão. Eu estou em comunhão com aqueles que têm fé, estou em comunhão com aqueles que acreditam na Eucaristia como presença real, eu comungo, portanto, desta mesma fé na Eucaristia. Depois nós temos um outro bem espiritual que é colocado em comum, que é justamente os carismas. Falamos então de fé, falamos de sacramentos, batismo e Eucaristia, e uma outra comunhão que nós podemos também falar é justamente a comunhão dos carismas. Na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de
todas as ordens as graças especiais, para a edificação da igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade, de todos. Olha só, na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais para a edificação da igreja. Então significa dizer que carismas significa aqueles dons específicos que cada um de nós recebemos sempre em vista de alguma coisa. Em vista de uma situação, em vista de uma missão, em vista de uma estrutura específica para que eu possa contribuir para a edificação do reino de Deus. E quem é que nos garante esses carismas? É justamente o Espírito Santo. Então, dessa forma, nós colocamos em comum esses carismas. Você, por exemplo, que está aí na sua casa, poderia se perguntar qual carisma que me foi dado pelo Espírito Santo? Lembre bem que todos nós temos um carisma. Todos nós temos um dom que nos é dado pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante. Ninguém fica de fora, como dizia São Leão Magno, numa grande homilia no século IV que ele fez, na época do Natal do Senhor, no dia de Natal, ele dizia, o nosso Salvador nasceu hoje, alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. A alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, aquele que foi sepultado na morte e ressuscitado, foi colocado em comum para todos. Então, olha só que interessante. Nós podemos entender que os carismas, portanto, que foram distribuídos a cada um de nós, precisam ser descobertos. Então, poderia também fazer essa pergunta hoje, já que falamos de comunhão dos santos, e na comunhão dos santos estamos falando nessa expressão de comunhão dos bens espirituais que temos na vida da igreja. Já falamos de fé, já falamos dos sacramentos, já falamos agora daquilo que são os carismas. Que carisma eu posso colocar à disposição para a minha comunidade paroquial? Que carisma eu posso colocar à disposição para a minha fé cristã? Tem muita gente também que mesmo não ligado diretamente a uma comunidade, mas que vive na sua família, vive no seu trabalho, algo que possa ajudar as pessoas, como de fato se é ajudado, a poder então viver essa experiência da comunhão do dom, na comunhão do carisma. Punham tudo em comum, tudo que verdadeiramente o cristão possui deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Então vejam só, aquilo que diz respeito a que nós já encontramos lá na descrição dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Ou seja, os cristãos colocavam em comum tudo aquilo que possuíam. E olha que falavam só daquilo que eram os bens materiais. Mas com certeza os bens espirituais era já a expressão daquilo que eles viviam do ponto de vista espiritual. Já colocado em comum. Essa expressão, punham tudo em comum, colocavam tudo em comum. Depois, nós temos aqui um outro bem espiritual que podemos colocar em comunhão, que é justamente a caridade. É uma virtude teologal, temos a fé, a esperança e a caridade, e dessa forma, então, nós encontramos também a caridade como uma expressão, poderíamos assim dizer, da vida dos santos. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. Temos aí esse texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27. Interessante essa expressão de São Paulo. Se um membro sofre, todos os membros sofrem. Se um membro, portanto, ele se alegra, todos os membros se alegram. Não tem uma expressão mais clara de comunhão que esse texto
né, que nós encontramos realmente da carta de São Paulo aos Coríntios. A caridade não procura, né, seu próprio interesse. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a comunhão dos santos para poder entender o que significa essa expressão que nós dizemos na profissão de fé, depois que dizemos, creio na Igreja, né, una, santa, católica, apostólica, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, nós estamos falando um pouco sobre aquilo que diz respeito à comunhão dos santos. E falávamos, então, né, dessa expressão de comunhão, como o Catecismo da Igreja Católica, ele estrutura, né, esta expressão de comunhão. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos hoje falando sobre a comunhão dos santos. É um artigo, né, da profissão de fé, que também é trabalhado na estrutura do Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, em que fala justamente da profissão de fé. E nessa expressão comunhão dos santos, nós entendemos do ponto de vista teológico, do ponto de vista catequético, o que significa essa comunhão dos santos? O que significa a santidade? E falávamos então, iniciando com o próprio catecismo, aquilo que é a expressão, né, de comunhão. Ou seja, nós todos que formamos um só corpo na igreja, como fala, né, São Paulo aos Coríntios, portanto, colocamos em comum esses bens espirituais que nós recebemos. E como se dá, portanto, essa comunhão dos bens espirituais? Se dá na comunhão de fé, como nós falávamos, a fé recebida e vivida entre todos aqueles que também vivem, né, a fé, a comunhão dos sacramentos, ou seja, pelo batismo nós temos a porta de entrada na vida da igreja, e a Eucaristia, que é o centro e onde converge, portanto, tudo aquilo que nós colocamos à disposição. Depois a comunhão dos carismas, né, cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um carisma que pode ser colocado também à disposição. Portanto, o que eu posso oferecer, né, para a edificação do reino de Deus, e também a comunhão na caridade. Ou seja, caridade, essa expressão de sentir com o outro, ou seja, de sentir como de fato eu posso, né, viver a minha vida, viver a vida do outro, ajudá-lo para que de fato ele possa viver essa expressão, né, de comunhão. Depois, meus irmãos e irmãs, já na segunda parte, né, desse trecho em que se fala da comunhão dos santos, nós também falamos da comunhão entre a igreja do céu e da terra, né? É muito importante essa expressão, por quê? Porque nós sabemos que a igreja na terra já é a antecipação daquilo que nós encontramos no céu. Quando nós nos deparamos com essa expressão, comunhão entre a igreja do céu e da terra, nós já estamos pensando e nos deparando com as duas realidades que temos em nossa vida. A realidade humana, a realidade espiritual. O mundo do ponto de vista humano e o mundo do ponto de vista espiritual. Essas duas realidades que acompanham sempre a nossa vida. Então, dessa forma, os três estados da igreja, né, diz o catecismo, até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas. Alguns, dentre os seus discípulos, peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus, trino e uno, assim, né, como ele é. Nós encontramos isso no capítulo 49, né, da Lumen Gentium, ou seja, esses três estados da igreja, né? Ou seja, outros lhe foram até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os anjos, tendo sido destruída a morte, todas as pessoas lhe foram sujeitas. Alguns entre os discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente
o próprio Deus, trino e uno, assim, né, como é. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Olha só, por exemplo, como a gente pode entender isso de uma forma concreta? Quando você vai à igreja e reza por alguém. Aquele alguém pode estar com você fisicamente ali com você, na igreja. Pode ser que essa pessoa não esteja com você fisicamente. Você esteja pensando e rezando por uma pessoa que está longe. Ou até mesmo também quando você vai à igreja e marca uma intenção, né, pela data de falecimento, ou então em ação de graças, né, pelo aniversário e assim por diante. Então, nós percebemos que sempre temos a oportunidade de estarmos o quê? Unidos. Né? Unidos fisicamente, unidos espiritualmente. Então, dessa forma também, nós podemos encontrar essa realidade no que diz respeito a nós que estamos aqui na Terra com aqueles que se encontram no céu também. Olha a expressão do catecismo. A união dos que estão na Terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Né? Então, ou seja, os bens espirituais que nós acabamos de falar, né, agora há pouco, é a fé, os sacramentos, né, a caridade e também, né, os carismas. Então, isso tudo também nós podemos viver com os irmãos que já foram. Por exemplo, aqueles que foram já para junto de Deus viveram a fé que nós ainda estamos vivendo. Aqueles que foram para junto de Deus receberam os sacramentos que nós ainda estamos recebendo aqui nessa vida. Aqueles que foram para junto de Deus, eles tiveram um dom e um carisma e quem sabe até mesmo estando junto de Deus, mas ainda sentimos os efeitos daquilo que puderam fazer aqui nessa terra. E, posteriormente, também, né, a comunhão com a caridade, né? Ou seja, aquelas pessoas que viveram a caridade, ensinaram a caridade, inclusive, quem sabe, até geraram na fé muitas outras pessoas vivendo essa dimensão da caridade. Isso, com certeza, nós podemos encontrar nessa comunhão de bens espirituais na nossa vida, com aqueles que também vivem a experiência de fé. A intercessão dos santos, né, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Sempre a Lumen Gentium, né, no capítulo 49, documento, né, da Igreja Vaticano II. Olha só, então, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Então, sempre a santidade daqueles que já estão no céu, junto de Deus, consolida a santidade da Igreja que está presente aqui na terra também. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Ou seja, eles estão no céu e intercedem por nós, que ainda aqui ficamos. Então, significa dizer, meus irmãos e irmãs, que os santos, na santidade plena que já vivem lá junto de Deus no céu, fazem também com que essa santidade possa ser vivida, possa ser sentida aqui nesta terra. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Quem de nós já não, por exemplo, fez uma novena, já pediu a intercessão de um santo, ou até mesmo já se identificou com um santo e lhe ajudou na motivação para que você pudesse seguir adiante com tudo aquilo que fosse realmente necessário para a sua vida.
né? Portanto, isso significa dizer, né, que de fato, né, os santos ainda lá na terra, lá no céu, eles intercedem, né, para que aqui na terra nós possamos também um dia poder alcançá-los e estarmos junto com eles lá no céu. Depois nós temos a comunhão com os santos, né? Temos os 3 estados da igreja, ou seja, aqueles que peregrinam aqui na terra, aqueles que, né, são purificados, aqueles que são glorificados. Esses aqui são os 3, vamos dizer, as 3 distinções que podemos encontrar, né, na vida da igreja. Depois falamos da intercessão dos santos. Os santos ainda estão presentes aqui na vida da terra a partir do momento que intercedem junto a Deus por nós que ainda peregrinamos nesta terra. E agora a comunhão dos santos, propriamente dita. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima, né, de Cristo, da mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Então vejam essa expressão também que do Catecismo nós encontramos. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemos-los ainda mais para ajudar, corroborar a união de toda a Igreja no Espírito Santo pelo exercício da caridade fraterna. Ou seja, então, quando veneramos a memória dos santos, nós damos continuidade a essa dimensão da caridade que aqui na Terra também eles viveram. Pensemos, por exemplo, naqueles santos de uma expressão caritativa bem visível em suas vidas. Aqui mesmo no Brasil, é Santa Dulce dos Pobres. Lá na região de Salvador, nós ainda temos todas as obras que ela deixou ao longo de sua vida. Ela está no céu. Hoje, inclusive, ela é santa. E ainda aqui, muitos são beneficiados com aquilo que ela deixou, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela se esforçou para que, de fato, pudesse acontecer. Portanto, nós vemos que os santos, na veneração que fazemos deles, lembramos da caridade que eles viveram e essa caridade que ainda continua presente, né, na vida de cada um de nós. Depois, a comunhão com os falecidos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Olha que interessante. Ou seja, nós reconhecemos, né, que os defuntos, os falecidos, viveram a experiência de Cristo aqui na terra pela vida de fé e que no céu também participam de tudo aquilo que aqui na terra viveram e nós entramos em comunhão com eles também a partir do momento que, por exemplo, rezamos por eles, a partir do momento que temos memória deles. Nós, então, temos essa grata, né, missão de fazer com que esta memória possa se tornar, né, como que frutífera, né, resultante de várias ações, de várias expressões boas que aqui na Terra eles deixaram e que ao fazer memória, com certeza nós sabemos muito bem como fazer isso. Portanto, isso também é aquilo que nós percebemos no que diz respeito a essa comunhão, tanto dos santos, com os santos e também a comunhão, né, com os nossos irmãos falecidos. E na única família de Deus, diz o Catecismo da Igreja, todos que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade
e no mesmo louvor à Santíssima Trindade realizamos a vocação própria da Igreja. Nós somos uma família, né? Todos nós batizados, todos nós cristãos, né? Todos nós que vivemos a fé, formamos uma família. Né? A partir do momento que você escuta o padre dizer, ou você mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, né? Ou seja, a expressão irmãos e irmãs é expressão de quem pertence a uma família. E nós somos família a partir do momento que vivemos, né, esse aspecto da comunhão, de colocar em comum os bens espirituais que são também sempre colocados a serviço, né, da nossa missão. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós falamos da comunhão dos santos, que é um artigo da nossa profissão de fé. Falamos então o que significa a expressão comunhão a partir do momento em que nós somos uma comunidade de fiéis que colocam em comum tudo aquilo que são os bens espirituais. Os bens espirituais que nós falávamos é justamente, né, a caridade, os sacramentos, né, também a fé e os carismas que podem e são colocados sempre à disposição. Vimos também que esses bens espirituais, eles são vividos na comunhão com os santos, são aqueles que vivem já na plenitude da santidade a convivência com Deus, também com os nossos falecidos que aqui na terra deixam na memória que fazemos dele tudo aquilo que de fato viveram no aspecto da fé, da caridade e tantos outros bens espirituais com os quais compartilhamos. Assim, somos gratos a você, né, por ter estado conosco, sempre convidando cada um de vocês a fazer parte da nossa família Nazaré. Esses programas, e esse programa Questão de Fé também, ele é feito, elaborado, graças a você, né, meu irmão, minha irmã. Se você quiser ajudar a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, sendo um membro da nossa família Nazaré, você tem o número que está aparecendo aí na sua tela, você pode ligar, se inscrever e fazer essa experiência de comunhão. Falávamos hoje de comunhão, né, de bens espirituais e também podemos fazer a comunhão, né, de bens concretos que possam nos ajudar, de fato, a poder levar adiante essa obra de evangelização. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.